Glória a Deus, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Você está como Maria, veio adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Tem metade sentada, metade de pé. Então já pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, que você está aqui nessa quinta-feira. Uma série que o Senhor colocou no coração do nosso pastor. E glória a Deus por isso. Se você não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, é a oportunidade agora de você falar boa noite. Não sei se ela está tão cheirosa assim, pode ser que ela veio direto do serviço. Então, mas está do dia todo cheio da unção, amém? Glória a Deus por isso. Coragem para pedir ajuda. O nome dessa série, estava falando com o pastor Igor, não tem muito para onde você fugir. Né, as duas ministrações que nós já tivemos aqui, foi muito bem ministrada, foi muito bem falado, né, nas outras 2 quintas-feiras, e eu não sei você, mas eu fui muito ministrada com elas, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer continuar falando sobre isso, porque ainda nós estamos precisando ter essa coragem, mas que você possa abrir o seu coração, tá bom? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, obrigado pelo seu amor, pela tua graça. Obrigada porque o Senhor tem nos guiado, tem nos conduzido. Obrigado porque mesmo em meio a dificuldades, lutas, dores, o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa, não nos desampara. Que nesse momento seja o Senhor, eu te empresto meus lábios, meus ouvidos, a minha mente, o meu coração. Que seja somente o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, quando nós pensamos em coragem para pedir ajuda, o porquê que nós precisamos dessa coragem? Já parou para pensar o porquê que eu tenho que ter uma coragem para pedir ajuda? Muitos de nós achamos que a ideia de pedir ajuda, ela vai às vezes vir como um sinal de fracasso sobre as nossas vidas, não é mesmo? Por isso que nós precisamos ter essa coragem para poder falar com o outro, para poder expor uma situação. Porque nós achamos às vezes que nós não precisamos de alguém para continuar, que nós não precisamos de alguém para fazer algo, porque senão vão falar que nós não demos conta sozinho. E quando nós somos criança, nós vamos ouvindo às vezes dos nossos pais, né? Nós vamos vendo isso às vezes com os nossos pais. Eu me lembro que os meus pais mesmo, eu acho que eu nunca vi eles necessariamente num desespero, eles sempre resolviam eles mesmos ali, claro, sofrendo, né? Mas sempre resolviam eles mesmos. Então, talvez a gente vai criando isso desde criança, né? Vai trazendo isso e acha que isso é um sinal de fraqueza. Então, por isso que nós temos que ter coragem, porque parece que nós não vamos ser capazes de cuidar de nós mesmos, não é mesmo? Como assim vou pedir ajuda? Já moro sozinho, já tenho a minha vida. Como que eu não estou conseguindo dar conta de cuidar de mim mesmo, de cuidar da minha casa, da minha família? Por isso que nós precisamos ter essa coragem. E por isso que nós muitas vezes acabamos não tendo essa coragem. Acabamos não falando com ninguém e não expondo isso, né? Ao invés de pedir ajuda, muito pelo contrário, assim como eu falei dos meus pais, a gente faz o quê? Coloca os mundos nas nossas costas e continua. E isso vai nos cansando, nos fadigando. Nós vamos tentando fazer tudo, né? Nós fazemos o que nós conseguimos fazer e aquilo que nós não conseguimos para tentar dar conta desse problema, dessa situação. E isso é muito ruim, porque isso muitas vezes pode ser que vai tirar a nossa paz, isso pode ser que vai acabar com a nossa saúde física, vai acabar com o nosso equilíbrio, e isso vai prejudicar a nossa vida. Mas muitos de nós que chegamos aqui hoje, preferimos isso, preferimos tentar dar conta de tudo, fazendo aquilo que dá e aquilo que não dá. Alguns de nós já até passamos talvez dessa fase do orgulho, de não posso pedir ajuda porque eu preciso dar conta de tudo, eu preciso dar conta da minha casa, da minha família, eu preciso. E alguns de nós podemos até ter passado disso, mas aí nós percebemos que nós estamos na fase de não quero incomodar com algo meu. Não quero incomodar. Se não me engano, o pastor Diego falou sobre isso um pouco, né? Que não quero incomodar. Se não me falha a minha memória. Não quero incomodar com algo meu, todo mundo, né, já tem tantos problemas, já tem tantas coisas, por que eu vou expor, por que eu vou procurar? Pastor Paulo já falou isso também,
se eu não me engano, né, algumas vezes, que tem algumas pessoas específicas no mundo, tipo vulgo pastores, por exemplo, que elas foram, né, chamadas para serem incomodadas. Imagine só, você começa uma terapia e você fala, não vou falar para o meu terapeuta, porque eu não estou querendo incomodar. Imagina, ele deve ter tantas pessoas que ele atende por dia. Mas, alguns de nós estamos assim, né? Alguns de nós já pensamos, as pessoas têm tanto problema. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que ela não queria falar nada para ninguém, ela não queria expor uma situação que eu estava tentando fazer com que ela falasse com a família. Ela falou que não queria expor a situação. E aí eu queria saber por que ela não queria expor, e ela simplesmente falou isso para mim, falou assim, não, pastor, eu não quero expor porque eu me enfiei nesse problema. E como eu me enfiei nesse problema, eu tenho que aguentar as minhas consequências sozinhas. Mas isso é uma mentira de Satanás. Porque qual o resultado disso? Ela está numa depressão profunda. E não é isso que o Senhor quer para nós. Mas infelizmente alguns de nós que estamos aqui, pode ser que você está desse jeito. Pode ser que é assim que você está se sentindo, não quer incomodar. O problema fui eu que criei, então eu que criei o problema, eu tenho que dar um jeito de sair desse problema. E não é bem assim que acontece. Ou você pode às vezes ser como eu, que também, se não me falha a memória, assim como o pastor Diego acho que também falou sobre isso, uma pessoa, né, que é um pouco mais difícil de querer falar. No meu caso, por não conseguir confiar muito nas pessoas. Então, às vezes, você é uma dessas pessoas. Você até acha que você não precisa carregar o mundo nas costas e não dar o jeito da situação do problema ali, mas você, às vezes, pode ter um trauma, alguma situação que aconteceu e você não quer confiar nas pessoas, você não consegue confiar nas pessoas, e aí você não quer falar. Aí você acha melhor guardar tudo para você mesmo. É um exercício, né, a ser trabalhado. Eu me lembro que uma época que eu fiz terapia, que foi muito importante para mim, que foi na época que a gente estava começando a casa do pai. E aí eu fiquei um tempo ali na terapia, logo depois eu tive, né, a perda do bebê, e eu ainda estava em terapia. Quando eu descobri a doença, eu ainda estava em terapia. E claro que eu fui criando esse vínculo, né, na época com a minha terapeuta, para eu conseguir falar, de uma confiança. E eu me lembro que para eu descobrir, por exemplo, muitas coisas, né, eu conto no meu testemunho, a maioria sabe, do porquê veio o motivo do câncer quando eu tive, dos 2 anos de idade. E muito disso para eu descobrir foi através da terapia, porque eu precisei falar. Eu precisei falar para eu trazer as memórias do que estava acontecendo. Então, às vezes, você é uma desses 3 tipos de pessoas. Então, é por isso que tem essa frase no começo desse tema. Eu preciso ter coragem. Fala com a pessoa do seu lado, eu preciso ter coragem. Nós precisamos ter coragem para pedir ajuda. E por que é que ainda pedimos ajuda? Você já parou para pensar nisso? Enquanto eu montava a mensagem, eu fiquei pensando, por que nós pedimos ajuda? Eu atendo muitas pessoas, né? E são histórias muito difíceis. E tem alguns casos que são casos que eles são mesmo, né? Para terapeutas, né? Para psiquiatras, enfim. E eu consigo perceber que as pessoas que ainda assim conseguem pedir ajuda, elas fazem isso porque elas ainda se importam com elas. E isso é importante, porque quando nós não se importamos mais, aí nós não vamos mais pedir ajuda. E é aí que acontece, né, o que tem acontecido em muitas pessoas, em muitas famílias, em muitos lugares que não pedem ajuda e não tem mais volta. Então nós pedimos ajuda porque nós ainda se importamos com nós mesmos. E isso é muito importante, eu quero falar sobre isso com vocês, não é o principal da mensagem, mas eu preciso falar, porque você precisa hoje entender aqui o seu valor.
Porque se você não entender o seu valor, você, quando passar por um problema, por uma dificuldade, você não vai estar se importando com você mesmo. E como nós entoamos em louvores, como nós falamos, como nós oramos, foi pago um alto preço pela tua vida, pela minha vida. Nós somos muito importantes para um Deus Todo-Poderoso. Então você hoje que está aqui precisa entender, você precisa se importar com você. Você precisa se importar com a sua vida. Porque quando você se importa com você, quando você entende o preço, o valor que tem a sua vida, aí você vai ter coragem para pedir ajuda. E aí nós não vamos mais precisar ficar pregando sobre isso. Porque você vai entender que você é importante. E por você ser importante, você tem essa coragem. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em 2 Reis 4. Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns tipos de pessoas. E você pode ser alguma dessas essa noite. Não quero me delongar. Eu não enxergo o relógio. Então, pastores, me ajuda aí. Faz um tempo assim para mim. Amém? Abriram? Nós vamos ler do 1 ao 7. Mesmo assentados, com toda a reverência à palavra, por favor. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo dos profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos teus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: vende o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos viverem. Por que eu trouxe essa história muito conhecida? Foi pregada várias vezes aqui na igreja. É uma história que o pastor Pablo gosta muito. Ele sempre fala: o azeite parou, não acabou, não é? Eu, quando lembro essa palavra, né, Val? Eu penso exatamente nele falando. Mas aqui é uma mulher que ela está numa dificuldade, como nós lemos aqui, e ela precisa fazer algo. Ou ela faz algo para pagar uma dívida que ela se encontra, ou simplesmente vão levar os 2 filhos dela embora como escravo. E essa mulher, ela teve que ter essa necessidade, mas ela teve que ter essa humildade de então entender: eu preciso de uma ajuda. Então ela faz o quê? Ela vai até um profeta para ter um direcionamento do seu milagre. Ela vai pedir ajuda porque ela entende que ela precisa disso. E essa mulher pedindo ajuda, não simplesmente só pediu uma ajuda, mas ela abriu espaço para uma provisão de Deus sobre a vida dela. E por isso que é tão importante nós termos coragem. Ela disse: meu marido morreu, eu estou endividada. Eu preciso de ajuda. O milagre só aconteceu porque ela pediu ajuda. Talvez se ela tivesse ficado quieta, não tivesse, sei lá, do orgulho, ou dessas pessoas que eu falei para você um pouco antes, talvez os filhos dela teriam sido levados. Como será que estaria a vida dessa mulher? Porque ela também só tinha um pouco de azeite. Talvez os filhos teriam levado, ela teria morrido de fome e seria uma história totalmente diferente do que essa que nós lemos. Mas ela entendeu que ela precisava disso. Ela entendeu que ela tendo a coragem, reconhecendo a limitação dela, porque naquele momento ela estava limitada. Deus liberou a provisão. Alguns de nós que estamos aqui hoje podemos estar igual essa mulher, limitado em alguma situação, em algo que nós não conseguimos fazer. Aqui nós estamos falando de um recurso financeiro, e eu sei, isso daqui é o que a gente normalmente mais precisa, né? Mas eu não quero que você foque no recurso financeiro, eu quero que você foque em algo que você esteja precisando.
em algo que você precisa entender que é limitado para você, e você precisa da ajuda do outro para poder continuar conduzindo aquilo que você está buscando. E essa mulher, ela soube ver isso. Ela teve essa coragem. Ela teve a coragem de ir e pedir ajuda. Eu não tenho muito como ficar falando coisas aqui para você, para te convencer que a melhor saída é você pedir ajuda. Eu não quero ficar enchendo aqui você, para você entender. Você precisa pedir ajuda, precisa pedir ajuda. Esse texto por si só, ele já fala com você. Ele é bíblico. E nós que cremos em Jesus, nós que cremos na palavra, entendemos que tudo que está aqui é para que alguma coisa nós tirarmos. Tudo que está aqui é um ensinamento de Deus para nós. E se tem essa palavra aqui, que alguém precisou de pedir uma ajuda para um profeta e ele deu, ele simplesmente, ele não falou para ela assim, ó, que está precisando de dinheiro? Tó, te dou. Não, porque o Senhor, ele não precisa simplesmente nos dar um dinheiro quando nós precisamos. É muito além disso. Aqui o Senhor, ele poderia, talvez o profeta lá, vai, me fala minha filha, que eu vou vender um negócio aqui e te dou um dinheiro. Não. Ela precisava viver o quê? O milagre. Ela precisava viver este milagre. E assim é com nós. Talvez nós estamos pensando que vamos pedir ajuda e uau, vai aparecer alguém, preciso de um emprego. Nossa, vai aparecer um dono da multinacional e falar, você quer ser gerente da minha empresa? Ia ser bom, né? Recebe aí, irmão, vai que, né? Que passa o anjo e fala amém. Mas às vezes o que o Senhor vai nos mostrar e nos conduzir é o quê? A vivenciar um milagre. Porque essa mulher, ela poderia simplesmente ter ganhado o dinheiro do profeta. Mas talvez ela iria se esquecer. Mas quando ela vivencia este milagre, ela nunca vai se esquecer. Imagina ela contando para as amigas, você não está entendendo, amiga. Eu fui derramando óleo ali, ó, fui derramando óleo, não parava, era um negocinho tão pequenininho e não parava. Tipo, eu vivi um milagre do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós vivemos milagres com Ele. Só que talvez você não seja essa pessoa que está precisando de ajuda. Às vezes você fala assim, não pastor, eu estou tranquilo. Claro, eu tenho dificuldades, tenho problemas, mas está tudo bem, estou conseguindo dar conta. Não cheguei nesse limite de ter que pedir uma ajuda para alguém. Então talvez você seja a pessoa que vai ajudar alguém. E eu queria que você abrisse lá em Êxodo 17, do versículo 8 ao 13. Vou ler para vocês. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguraram os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Aqui essa palavra incrivelmente maravilhosa, ela vem nos mostrar que Israel estava lutando ali, Moisés, quando ele estava com o braço levantado, eles ganhavam. E quando ele abaixava os braços, eles perdiam. E então, ele orava, toda vez que ele orava, eles venciam. Só que sozinho, Moisés ali não iria conseguir. Já pensou? É tipo aquele negócio que a gente fala, segura um copo aqui. Nos primeiros 2 minutos você consegue, passou de 2 minutos já começa a pesar. Parece que uma xícara virou 1 tonelada. E vai cansando, e vai cansando. Era exatamente assim, porque Moisés era um ser humano como nós. Então, sozinho, ele não ia conseguir sustentar. Sozinho, iria cair os braços. E eles automaticamente iriam perder. Então, tem 2 pessoas, muito importante. Arão e Hur. Se nós lermos aqui,
Moisés não fala para ele: gente, está caindo meu braço, vocês podem vir aqui me ajudar? Simplesmente duas pessoas vendo uma situação que alguém está precisando de ajuda, sem pedir. Eles colocam então ali, como foi falado, eles colocam ali para ele se sentar, e cada um deles segura um braço. E eles ficam assim até todo o quê? O pôr do sol. Talvez você não é a pessoa que está precisando de ajuda nesta noite, mas talvez você é a pessoa como Arão e Hur, que está aqui ouvindo essa palavra, para você ter essa percepção que existem pessoas que estão precisando de ajuda, assim como Moisés. E você é uma dessas pessoas que vai estar ali para segurar os braços. Você talvez seja uma dessas pessoas que o Senhor está conduzindo para que você ajude outras pessoas. Às vezes a gente pode se olhar e pensar: mas eu vou ajudar no quê? Você vai ajudar. Nesse momento existem pessoas que estão precisando de ajuda. Nesse momento existem pessoas, mães, que acabaram de ter bebês, que estão precisando talvez de uma alimentação melhor. E você pode fazer essa alimentação. Nesse momento talvez tenham pessoas que estão num hospital, precisando de alguém para estar só ali com elas. E você talvez pode ser essa pessoa. Nesse momento, talvez tenham pessoas que estão precisando de um problema financeiro, e você levando, sei lá, um arroz, um feijão, qualquer coisa. Enfim, eu não sei o que. Mas como eu falei, eu estou falando de alguns tipos de pessoas que estão aqui nessa noite. E talvez você não seja a pessoa que está precisando de ajuda, mas você é a pessoa como Arão e Hur, que foi levantada para ajudar outras pessoas. E as pessoas não vão precisar te pedir. Vocês vão ter essa percepção, assim como Arão e Hur teve a percepção. Às vezes pode ser até ministerialmente. Quantas pessoas que não estão cansadas? Eu vou falar por mim, né? O cargo pastoral é um cargo cansativo. E é mais ou menos assim, eu acho que se eu perguntar para os pastores, que às vezes a gente se encontra. É como se a gente tivesse que ficar com os braços levantados, porque se eu abaixar meus braços, algumas pessoas podem morrer, podem padecer, e dificuldades podem piorar, sabe? E às vezes nós estamos com o braço assim, e nós precisamos que alguém venha aqui e dê uma seguradinha. Opa, que estava quase. Estão entendendo? Então, às vezes, ministerialmente, espiritualmente, alguém esteja precisando de você, alguém do seu lado. Então, às vezes, você é isso. Nós vivemos numa geração, infelizmente, que sabe tudo. Uma geração que quer dar sua opinião em tudo. Uma geração que julga tudo. Se nós formos para redes sociais, meu Deus do céu, eu já falei para vocês aqui algumas vezes que eu sou a doida de ler comentário. E aí, às vezes eu vou ler no comentário e fico falando: gente, como que a pessoa tem coragem? Para isso elas têm coragem, porque noção não tem. Porque as pessoas estão assim ultimamente. Elas gostam de falar, elas gostam de palpitar, elas gostam de falar até das nossas vidas. Vocês sabiam disso? É capaz de alguém chegar até mim e falar: pastora, eu não gostei dessa blusa sua, vinho, não pregue mais com vinho, porque não combina com você. Parece um exagero, não parece? Mas as pessoas estão assim ultimamente. Enfim. Abrem para mim lá em Êxodo 18, bem aí pertinho de onde vocês estavam. Talvez você não seja a pessoa que está aqui que precisa pedir coragem para pedir ajuda, como aquela mulher. Talvez você também não seja necessariamente a pessoa que vai ajudar outras pessoas. Mas talvez você seja a pessoa que precisa nessa noite ouvir. Você precisa ouvir conselhos. Você precisa aceitar ouvir conselhos. Nós lemos lá nessa palavra, vamos ler agora do 13 ao 21. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinha os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E eu explico os mandamentos e as leis de Deus a todos.
Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus, e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensiná-los a lei de Deus e explicar o que deve fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes a colocá-lo como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Aqui nós vemos que Jetro disse que ele estava fazendo algo que não era certo. Por que ele estava fazendo algo que não era certo? Porque eram muitas pessoas e ele ficava o dia inteiro ali para ficar ouvindo aquelas pessoas, porque era uma multidão de pessoas. Então ele vê aqui e ele fala: desse jeito você vai cansar o povo e não está dando. Então prepare homens para que essas pessoas te ajudem, que é muito mais fácil. Concorda quando nós estamos aqui, por exemplo, de domingo, que tem a hora da oração? Imagine só um pastor aqui para interceder orando por todas vocês. Se a gente coloca todos aqui, a gente às vezes já fica aqui: meu Deus, não acaba nunca essa fila. Imagine só uma pessoa. Então é mais ou menos isso, né, que Jetro está falando para ele, está dando um conselho para ele: você precisa isso. Só que muitos de nós às vezes ouvimos conselhos, e o Senhor às vezes pode estar falando exatamente com você essa noite, mas nós não queremos aceitar. E aqui ele vem ouvir conselhos e ele aceita essa ajuda, e isso vai o quê? Poupar ele de uma sobrecarga, de uma ruína. Moisés, ele estava precisando pedir ajuda, porque quem aguenta ficar o dia todo? É cansativo. Então ele estava precisando, então ele não conseguiu pedir ajuda, então o Senhor traz alguém e dê um conselho para ele. Quantas pessoas às vezes o Senhor já não colocou na sua vida, pessoas relevantes, tá? Não vai falar da sua cabeleireira, por exemplo. São pessoas relevantes espiritualmente para a sua vida, que o Senhor já colocou no seu caminho para te dar um conselho, e você: não, está querendo mandar em mim. Imagine Moisés falando: Jetro está se achando, né? Querendo me dar esse conselho. Nós precisamos aprender a ouvir conselhos. Moisés, ele estava tentando julgar todo o povo sozinho. E não estava dando certo. Não estava rolando essa situação. E Jetro então vem e diz isso para ele. Moisés, ele teve humildade de ouvir e de aceitar essa ajuda na organização. Aceitar conselhos, ele também é um sinal de maturidade na nossa vida. É um sinal de que nós estamos entendendo que nós precisamos de ajuda para não nos sobrecarregarmos. Será que você é uma dessas pessoas um pouco orgulhosa, que ouve um conselho que você sabe que veio dos céus, mas você não quer dar o braço a torcer? Eu não sei como você se encontra hoje. Talvez você seja essa pessoa que nós falamos aqui, que precisa gritar socorro, assim como essa mulher. Ou talvez você seja essa pessoa que Deus está usando para ajudar outras pessoas. Ou talvez, às vezes, você simplesmente é a pessoa que o Senhor está falando hoje: ouça os conselhos. Você está fazendo algo de errado e talvez desse jeito não vai dar certo. Existe um Deus que Ele nos ama e que Ele quer que nós possamos também amar pessoas. Quando nós nos amamos, nós pedimos conselhos. Quando nós nos amamos, nós gritamos socorro. E quando nós amamos ao próximo, nós ajudamos eles. E esse é o Evangelho, o amor. Porque se não tiver amor, isso é. Só que eu vindo para cá, e eu já estou quase para finalizar, eu vindo para cá, orando ao Senhor, eu comecei a falar com Ele, né, falando de novo essas palavras, e o Senhor falou para mim: filho, mas tem uma coisa que é pior. Desses 3 pessoas, existe uma coisa que é pior. Talvez você hoje precisa ser a pessoa que precisa ter coragem para pedir ajuda para Deus. E aí você pode pensar assim: mas pastora, como assim? A gente ora o tempo todo, é claro que a gente clama, a gente pede oração, isso e aquilo. Algumas pessoas, elas não têm coragem de pedir ajuda ao Pai. Algumas pessoas, elas acham que elas não têm um valor suficiente para isso. Mas Deus tem tantos problemas para ouvir.
Olha o Miguel lá, a família da Fer, desesperado, lá um filho na UTI. Você acha que eu vou ficar falando com Deus do meu pequeno problema? Tem tantos outros problemas para o Senhor resolver. Você acha que eu vou ficar falando, incomodando o Senhor? Tem tantas coisas importantes. Foi como eu falei no começo, nós não ainda enxergamos o valor que nós temos. E o Senhor falou para mim, filha, essa é a pior pessoa que pode estar, o pior cenário. Aqueles que não entendem o valor que eles têm e que para mim tudo é importante. Esses dias eu atendi uma moça e ela falou isso para mim. E eu confesso para vocês que eu entrei em desespero na hora que ela falou para mim. Porque eu não tinha como fazer ela sentir isso, entende? E ela falou para mim, pastora, eu não vou incomodar Deus. Eu não vou incomodar Deus com o meu problema. Eu não vou incomodar porque eu não tenho valor. Porque olha tudo que eu passei, ela falou para mim. Tudo que eu passei e o Senhor autorizou, me deixou passar, então quer dizer que eu não tenho valor para Ele. Ele tem tantas outras coisas importantes para Ele cuidar. E ela falou isso para mim. E o resultado disso é que ela quer tirar a vida dela. E isso pode acontecer a qualquer momento. E eu me vi de mãos atadas. Porque tem coisas que nós só podemos clamar. E é por isso que nós estamos com essa série, Coragem para Pedir Ajuda. Porque talvez você pode chegar nesse nível de você achar que você não tem valor para Deus. Eu tento tanto, pastor, eu tento fazer tudo certo, estou tentando tanto. Será que Deus não está me vendo? O que será que está acontecendo? Existem algumas facetas de Deus. E alguns de nós vamos conhecer todas essas facetas de Deus. Eu, por exemplo, conheço Deus que me curou de um câncer. Mas eu também conheço um Deus que levou a minha mãe de um câncer. Eu conheço um Deus, por exemplo, que Ele me deu um milagre, que eu gerei Radassa, que pela quimioterapia era para eu ter ficado estéril. Mas eu também conheço um Deus que quando eu estava gestante, com 3 meses, eu vi o meu bebê saindo pelas minhas pernas abaixo. Nós precisamos entender que existem facetas do Senhor. Eu conheço um Deus que Ele me amou, que Ele me adotou, que Ele me trouxe uma nova vida de filha. Mas eu também conheço um Deus que levou os meus pais e me deixou órfão. Nós precisamos entender que Deus existe em muitas facetas. Eu conheço um Deus, por exemplo, que um dia de uma conferência maravilhosa, meu esposo teve condições de entrar com um carro com um laço vermelho lindo para me dar, que era o carro dos meus sonhos. Mas eu também conheço um Deus que um dia eu tive que ir para o banheiro da minha casa, meu marido para o banheiro do trabalho, orar, porque não tinha nada para a gente comer. Existem facetas do Senhor na nossa vida, existem tipos que nós vamos ter que entender. Eu também conheço um Deus que me presenteou como uma linda igreja. Mas eu também conheço um Deus que não me poupou de injustiças, de difamação, de tristezas, de pessoas falando mal. Você entende que nós vamos passar por situações e se nós não tivermos coragem para nós pedirmos ajuda, ou para o pai, ou para alguém, nós não vamos conseguir. Você precisa ter coragem para pedir ajuda. Qual é a faceta de Deus que você está neste momento enxergando? O que é que você está passando neste momento? Porque nós vamos ter dias de alegria, mas nós também vamos ter dias de tristeza. Mas isso não pode ser aquilo que vai nos impedir de entender que precisamos do Pai. Nós precisamos clamar, nós precisamos de ajuda. Se o louvor quiser subir, por favor. Nós precisamos entender que durante a nossa vida, até quando Jesus voltar, nós vamos passar por muitas situações. E como eu falei para vocês,
Vamos viver milagres ou não milagres. Não é fácil. Mas nós escolhemos. Nós vamos ficar presos nesse problema e vamos ficar remoendo isso para sempre. Eu falei aqui de muitas bênçãos que eu já conheci do Senhor, mas outrora eu também falei das coisas que eu não conheci, das coisas os nãos que eu tive que receber. Imagine ficar parado nisso e não pedir ajuda para sair disso. Com certeza eu não estaria aqui em cima hoje pregando para você. Porque eu sei que tem muitas mais dores do que às vezes alegria na nossa vida. Mas nós escolhemos o que nós vamos fazer diante disso. Eu não posso te poupar de passar as suas dores. Mas o que eu posso te dizer é que você não passe sozinho por elas. Você precisa ter coragem para pedir ajuda, coragem para pedir ajuda para o Pai. Clame, não pense que o seu problema é menor do que de outra pessoa. Um dos motivos de eu não ficar falando sempre, por exemplo, de tudo que eu já passei, é sempre para a pessoa não pensar, nossa, mas olha aí, ela passou por tudo isso, eu estou só por isso daqui. Não! Já falei isso para vocês, a minha dor é diferente da sua dor, a minha história é diferente da sua história. O que para mim pode ser uau, para você pode não ser. Todos nós somos importantes para o Pai. E você é importante, coloque-se de pé. Você tem um valor para Deus, que é um valor que não tem explicação. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós precisamos hoje entender o que o Senhor quer de nossas vidas. Você é a pessoa que está passando por alguma dificuldade, e hoje você precisa ouvir do Senhor.